Eu não sei se você já teve também o sentimento de culpa ao se priorizar. Você se sentir egoísta pelo simples fato de você estar se colocando em primeiro lugar. Pois bem, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um relato meu, um episódio que aconteceu recentemente e que me deixou muito mal pelo simples fato de eu estar me priorizando. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre colocou os outros em primeiro lugar. Então eu era o tipo de pessoa que abria mão de toda a minha agenda para ir socorrer os outros, me adaptava aos horários dos outros, era sempre eu que fazia tudo pelos outros. Se precisava ir levar alguém, era eu que levava, sempre assim, sempre eu resolvendo o problema dos outros. Recentemente aconteceu um episódio onde alguém da minha família, alguém muito próximo, precisou de uma ajuda a qual eu poderia ter ajudado financeiramente, mas ia comprometer alguns planos que eu tinha feito para esse ano ainda, inclusive minha CNH que eu tô indo fazer. E aí, pela primeira vez, conscientemente, eu falei não para essa pessoa. Algo que era para me fazer bem, me fazer eu me sentir bem, me fez eu me sentir a pior pessoa do mundo. Incrível isso, né? Porque a gente sempre, eu falo por mim, né? Sempre fui criada numa família, num meio onde sempre usou o significado de pessoa boa como aquela pessoa que se doava completamente e se anulava para ajudar os outros. E isso não é ter amor próprio, né? A gente acha que ser uma pessoa boa é se anular completamente, é sempre estar disponível para os outros quando eles precisam, é fazer tudo pelos outros. E não é bem por aí. Você, quando se anula, você tá priorizando os outros e não você, né? E eu vim dessa crença, tinha essa crença, né, que pessoas boas precisavam fazer isso, que família é tudo, família é o bem maior, mesmo que muitas vezes você acaba fazendo algo que te prejudica, porque ao invés de você investir teu tempo em algo para você, você sempre tá se doando pelos outros. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, porque que é tão difícil a gente se priorizar. Só que aqui existe a grande diferença entre amor próprio e egoísmo. O amor próprio, ele vem muito mais da empatia. Então você realmente entende a situação do outro, e foi o que eu fiz essa situação em específica. Você entende a situação do outro, você se coloca à disposição, só que você não se anula para ajudar o outro. Você não abre mão de você, da sua saúde, dos seus planos, dos seus objetivos para ajudar o outro. Tem essa grande diferença. O amor próprio é sim você se priorizar, é você se colocar em primeiro lugar. O egoísmo, ele vem muito mais da intenção de você prejudicar alguém conscientemente. Você sabe que aquilo vai prejudicar aquela pessoa, você não tem empatia com o que aconteceu, é isso daí, se foda, problema é teu. Então você ignora completamente o sentimento das outras pessoas. Isso se chama egoísmo. Agora, se priorizar, cuidar da sua saúde, da sua energia, se dedicar para os seus objetivos, é você se priorizar, é você ter amor próprio. Ok, mas como que eu desenvolvo o amor próprio na prática? A primeira coisa é você realmente estabelecer os limites, você ter clareza até que ponto é o seu limite, até que ponto você pode ir para ajudar alguém. No meu exemplo que eu utilizei aqui, que foi algo financeiro, então eu tinha clareza de qual que era o meu objetivo financeiro. E aí quando esse pedido de ajuda chegou até mim, eu analisei esse cenário, analisei o meu objetivo e eu falei: "Não, opa, liguei um sinal de alerta, não vai dar, simplesmente não vou conseguir, porque isso vai interferir as minhas questões, os meus objetivos". Então esse é o primeiro ponto, você ter clareza dos seus objetivos e identificar até que ponto você pode ir, qual que é o seu limite. Então, você não precisa deixar de ajudar todo mundo, mas essa ajuda ela não pode te comprometer, entendeu? Então começa por aí, você entender qual que são os seus limites. E você só sabe disso quando você tem clareza de quais são os seus objetivos em todas as áreas da vida. A segunda coisa, e essa aqui é bem importante, é você redefinir o que é ser uma pessoa boa. Porque como eu falei, eu cresci nesse ambiente que falava que ser uma pessoa boa era se doar totalmente e se anular, né, para ajudar os outros. E não é bem por aí. Então, se você também tem essa definição de ser uma pessoa boa, como eu tinha, é melhor você redefinir, porque enquanto você acreditar que você só vai ser uma pessoa boa quando você se anula para ajudar os outros, é assim que vai acontecer. Então, você tem que ressignificar isso. Ser uma pessoa boa é sim ajudar os outros, mas me priorizando, não abrindo mão da minha saúde, dos meus objetivos. A terceira coisa é praticar o não nas pequenas coisas do dia a dia. Eu era uma pessoa com muita dificuldade de falar não. Quando eu falava não, eu ficava me culpando ou
eu queria achar justificativas, como se eu precisasse dar justificativas do porquê não para as pessoas. E quando você aprende a falar não sem precisar justificar, é libertador. Porque você não tem a obrigação de dar explicação para as pessoas, uma justificativa para as pessoas. Se sim, por que sim? Se não, por que não? Você não precisa. Tem uma frase que eu gosto muito, é que o não é uma frase completa. Pronto, não. Você quer ir em tal lugar? Não. Acabou. Isso é libertador. E a última coisa que eu fiz para trabalhar, né, esse episódio que aconteceu comigo, é eu trabalhar esse sentimento de culpa. Toda vez que eu pratico o amor próprio, que eu me priorizo, que eu me coloco em primeiro lugar e vem aquele sentimento de culpa, eu converso comigo mesma. Eu tenho um diálogo ali mental de tentar fazer o meu cérebro entender que não precisa se sentir culpado, que eu tô me priorizando, que isso vai ser benéfico para minha saúde, que vai ser benéfico para alcançar os meus objetivos. Eu fico conversando ali para convencer a minha mente de que tá tudo bem eu não seguir mais aquele padrão de comportamento que eu seguia anteriormente, porque isso é super natural. Em qualquer área da vida, quando você quer mudar algo, um hábito, um comportamento, você tende sempre a seguir o mesmo padrão que você seguiu a vida toda. E aí você tem que começar a ter esses diálogos mentais diariamente, e isso aqui é só com o tempo para você mudar, e ressignificar isso que você está vivendo. Então toda vez que vier aquele sentimento, aquele pensamento, que reforça o padrão antigo de comportamento que você tinha, você conversa com si mesmo para convencer a tua mente que tá tudo bem você mudar, que você não é mais a mesma pessoa, que você aprendeu que é diferente, e não adianta, é com o tempo. Isso aqui tem que ser diário, aquela conversa interna diária, ao invés de você ficar se autodepreciando, você falando que: "Nossa, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa egoísta", não, você faz o caminho inverso, um diálogo mental positivo, que você está se priorizando, que tá tudo bem, que você tá se colocando em primeiro lugar, que você tá cuidando da sua vida, da sua saúde, dos seus objetivos. Então, o amor próprio, ele não é sobre você excluir os outros da sua vida, é sobre você se incluir nas suas prioridades. Essa situação em específico, ela me ensinou que eu posso sim ajudar os outros, trazer uma nova perspectiva, né, não às vezes não necessariamente ajudando diretamente ali, emprestando dinheiro, qualquer coisa nesse sentido, mas eu posso talvez abrir a visão daquela pessoa. Por que que você não faz assim?" Porque às vezes na cabeça da pessoa que está pedindo ajuda, aquele é o único meio para resolver aquela situação. Só que às vezes ela não está conseguindo enxergar o todo. E aí você de fora, ela contando a situação, você consegue analisar e trazer talvez uma solução até melhor. Então, não necessariamente você precisa ajudar diretamente, mas você talvez trazer essa perspectiva também que foi o que eu fiz, você também vai estar ajudando a pessoa. Mas se mesmo assim, após isso aqui que eu falei, você ainda sente essa dificuldade em dizer não, em se priorizar, eu te aconselho fortemente que você veja esse outro vídeo meu, onde eu só falo pra você, ensino como que eu aprendi a dizer não.